Olá, sejam bem-vindos ao Devocional da Graça com o pastor Guilherme Lopes. Graças, paz, irmãos, estamos aqui para mais um Devocional da Graça. E lembrando que nós estamos falando sobre vencendo o ataque invisível, que são os ataques na mente. Nós temos falado sobre isso essa semana. E hoje eu quero ler o texto com vocês de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão bramando, ou em outras versões dizendo, rugindo, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, uma das coisas que nós vemos aqui nesse texto é que o inimigo ele fica ao nosso derredor, nosso adversário ele fica ao nosso derredor, como um leão, bramando, rugindo, né? E esse rugido aqui, na verdade, é uma guerra psicológica. São ataques na nossa mente, no nosso psicológico. E o inimigo ele tenta colocar a pessoa num estado de medo, de pressão e de confusão, para que ele possa tomar escolhas precipitadas, escolhas erradas. Geralmente o inimigo ele vem na nossa mente colocando pensamentos que nós não vamos conseguir, que ninguém se importa conosco, que já era para a nossa vida, que não tem mais jeito, que nós somos um fracassado, que nada que nós fazemos dá certo. Então tudo isso são rugidos, é uma guerra psicológica na nossa mente para tentar nos paralisar, nos levando a uma ansiedade, nos levando a uma depressão. E o pior pensamento que eu acredito que pode vir sobre um homem, sobre uma mulher, é o pensamento de que Deus nos abandonou. Então o inimigo ele coloca esses pensamentos e nós às vezes oramos, clamamos e nós perguntamos, será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor não está me vendo? E eu quero dizer para você que o Senhor ele está te vendo, o Senhor ele não te abandonou, o Senhor está convosco todos os dias. A Bíblia diz que Ele vai permanecer com você todos os dias, Ele estará com você todos os dias. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor ele estará com você. A gente percebe na história bíblica a história de um homem chamado Elias, que ele tinha vencido ali no Carmelo. Elias viu fogo cair do céu. Elias enfrentou profetas de Baal, confrontando os deuses de Baal, para que todos reconhecessem que verdadeiramente o nosso Deus, o Deus de Israel, era o único Deus. E a gente percebe que logo em seguida, Elias ele recebe uma ameaça, dizendo que ele iria ser morto. E Elias ele entra num lugar de tristeza, de abatimento, né? Alguns falam que Elias estava em depressão, porque a gente vê que Elias aqui ele pede para si a morte. Você pode ler isso lá em 1 Reis 19, versículo 4 e 5. Você vai ver que Elias ele senta debaixo de um zimbro e ele pede ali a morte para ele. E algo interessante que nós vemos aqui, que mesmo Elias sendo um grande homem de Deus, que acabara de ter ali uma grande vitória espiritual, né, ele passa por um momento de uma tristeza profunda na sua alma. E acredite, nós muitas vezes podemos passar por isso também. Às vezes nós somos oprimidos, atacados, e mesmo sendo talvez um instrumento de Deus, mesmo ali sendo um homem de oração, uma mulher de oração, né? Às vezes o inimigo ele tenta desgastar a nossa mente falando essas mentiras, porque ninguém cai de uma vez, irmãos. Ninguém entra numa depressão de uma vez, ninguém entra numa crise de ansiedade de uma vez. O inimigo ele vai desgastando, ele vai tentando nos cansar, colocando esses pensamentos. Mas eu creio que, assim como Deus fez com Elias, Deus ele vai fazer com você. Eu acho tão poderoso, porque nós vemos aqui que Deus ele primeiro vai cuidar de Elias. Deus ele primeiro vai alimentar Elias. Deus vai fazer com que Elias descanse. E a gente vê o Senhor falando ali através desse anjo para Elias levantar, ele se alimentar em direção ao propósito, em direção àquilo que Deus ele verdadeiramente tinha para Elias. E eu creio que isso vai acontecer sobre a sua vida hoje. Talvez você tenha sofrido de ansiedade, de depressão, mas eu estou aqui para dizer para você que Deus ele continua fazendo milagres, ele continua tirando homens e mulheres do poço, do fundo do poço, e restaurando e mudando histórias. Então, eu quero orar pela sua vida e eu quero que você tome posse, porque nós estamos em dias de libertação da mente,
dias de libertação de ataques da nossa mente. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que olha, o Senhor é um Deus que traz alimento, traz provisão, traz descanso. Ó Deus, o Senhor é aquele que tem uma palavra de vida. Ó Deus, mesmo no momento onde nós achamos que o Senhor nos abandonou. Ó Deus, e que o Senhor verdadeiramente mostre para esses homens e mulheres que o Senhor é com eles, que o Senhor está com eles. Quebra toda mentira da mente. Quebra, ó Deus, todo engano da mente. Ó Deus, toda palavra, ó Deus, toda seta que não procede do Senhor, remova da mente desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.